Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui. Eu sou o Cadu Lemos, do Projeto Flow, e hoje eu vou dar a parte 2 da conversa sobre flow coletivo, flow, ativando o flow nas organizações. A ideia hoje é seguir com aquela listinha dos 10 gatilhos do Kit Sawyer, que foi aluno do professor Csikszentmihalyi. Então nós vamos pegar agora o gatilho 6 para você entender como é possível construir uma cultura de flow dentro da sua empresa, dentro do seu time. Pode ser um time esportivo, pode ser um grupo de artistas, não importa, seja na empresa, onde for, o flow coletivo é uma realidade. Ampliar esse estado de consciência com mais gente junto potencializa tremendamente a criatividade, acelera a aprendizagem e o desempenho. Nós estamos no nosso ponto melhor e faz com que o trabalho tenha um significado tremendo, né? E aí eu vou falar do outro gatilho que o Kit Sawyer tinha dito nessa pesquisa dele, no livro que ele produziu. Os egos integrados. Existe uma integração dos egos, né? Quando você está trabalhando com mais gente, é natural, né? A condição humana sempre fala para gente que cada um tem um jeito de ver o mundo e às vezes quer deixar esse jeito mais claro para todos, né? Então, quando você está num flow coletivo, existe uma fusão desses egos, eles ficam mesclados. É quase como se fosse a versão coletiva da humildade. Olha que legal, isso é uma boa definição, né? Então, o flow coletivo é o momento mágico onde tudo está certo. O time está em sintonia, em harmonia, em sincronia. Os participantes eles parecem pensar como uma mente só, né? E no flow coletivo, a ideia é de cada um, né, de forma individual, se soma às ideias dos outros que já contribuíram antes. Então, pequenas ideias se juntam, a inovação emerge. É como pensar numa jam session do jazz. É a mesma coisa. Porque se você parar para pensar na nota seguinte que vai ser tocada por um músico que vai vir tocar depois de você, você já saiu do flow. É a mesma coisa quando a gente racionaliza demais alguma coisa e aí começa a perceber que aquilo está tomando um rumo não desejável. Mais um gatilho é a participação equânime, a participação equilibrada de vários níveis de habilidade e hierarquia, né? E quando eles são similares, a hierarquia e a habilidade, o skill, né? Para todo mundo que está envolvido naquele grupo, o flow acontece de forma mais fácil. Ele não acontece se o nível de habilidade do time não for equilibrado, se não tiver todo mundo na mesma página. Então, todos os membros daquela equipe, do time, eles têm que ter níveis parecidos de competência. Assim, o Kit Sawyer fala que é por isso que alguns atletas profissionais não gostam de jogar com amadores, né? Porque o flow não acontece. Eles estão em níveis diferentes. Isso ele pesquisou no basquete principalmente. O profissional ele se entedia, o amador fica frustrado e aí nenhum dos dois entra em flow. É a explicação que eu dou geralmente quando eu mostro a tabela, o quadro da relação desafio-habilidade que o professor Csikszentmihalyi desenvolveu e que você pode ver em alguns vídeos que estão aqui no meu canal no YouTube ou mesmo no IGTV do Instagram. E aí o que acontece? O flow é bloqueado, né, também quando alguém tenta dominar a cena. Lembra da história do ego, né? Quando alguém é arrogante, quando acha que não tem nada a aprender com aquela situação, já vi tudo isso aqui é assim mesmo e tal. Essa postura, no flow, não tem. Outra coisa interessantíssima é a familiaridade entre o grupo, né? As pessoas, se elas já se conhecerem e têm afinidade, o conhecimento compartilhado já vem de algum tempo, né? Eles entendem quais são as características e os hábitos de cada um. Aí é legal demais, porque todo mundo vai já estar na mesma página mesmo, e quando chegam os insights, a gente não precisa perder tempo racionalizando, explicando ou adaptando, né? Quando você está familiarizado, às vezes não precisa nem falar, só de olhar você já transmitiu a ideia, né? Quando a gente tem afinidade com um companheiro de trabalho, com um grupo, a gente é muito mais produtivo. A gente toma decisões mais efetivas, né? E de forma mais objetiva também. Isso é o flow coletivo. Quando um time já está junto há algum tempo, tem um código, é um código, né? Tem um contrato ali tácito, uma linguagem comum e alguns acordos e entendimentos que não são explícitos. Que é o que eu falei agora há pouco, né? A psicologia define isso como um conhecimento tácito, né? Então, é legal você pensar que se você construir um time que tenha uma familiaridade, esteja algum tempo trabalhando junto, é melhor para ativar o flow coletivo, né? Outro gatilho importante é a comunicação constante, que é o quê?
a versão coletiva do feedback imediato. Quando você ativa o flow em você, na sua vida, você sabe que um dos principais gatilhos para você saber se a coisa está acontecendo, sem racionalizar, é você ter uma resposta imediata daquilo. No esporte, por exemplo, isso é imediato. Você vai bem, está tudo certo. Tá. Você parar para pensar como é que você tem que fazer aquela próxima jogada, aí não. Aí você está racionalizando, sua chance de sair do flow é grande. Né? Então, no individual, o feedback é a própria atividade. Né? No coletivo, né, a gente tem também essa característica que é o outro falando. Se estamos juntos, está todo mundo se vendo, se comunicando. E isso vai para um outro patamar quando tem mais gente envolvida. O Kit Sawyer, que se você não viu o vídeo anterior, a primeira parte, assista porque vale a pena. O Kit Sawyer foi aluno do professor Csikszentmihalyi. E ele defende, e eu também, que comunicação constante é essencial para o flow coletivo. Comunicação é comunicação. Né? Ninguém gosta de ir a reunião inútil. Né? Que, mais uma reunião que eu tive que podia ter sido o e-mail. Né? Então a comunicação que leva ao flow, na maioria das vezes, não acontece numa sala. A maior parte das vezes acontece num papo espontâneo, numa caminhada, num happy hour, dando carona para alguém, batendo um papo, assim, às vezes aqui mesmo, né, na tela, já que não estamos podendo andar muito lá fora. Né? Eu tenho um amigo ótimo, que é o rei da comunicação também, o Márcio Mussarella, ele faz isso. Né? Ele tinha um programa, agora não está dando mais para fazer, mas ele levava as pessoas de carona e conversava com elas. E eram momentos onde apareciam as coisas de fato de forma muito inteira, muito bacana, muito espontânea. Né? Por fim, a gente tem um gatilho muito interessante, que eu gosto de dizer, que é o skin in the game, né? É o seu na reta, é o risco compartilhado. Todo mundo está envolvido e investido totalmente na atividade e naquele projeto que está em andamento. Então você tem investimento de tempo, de recursos financeiros, de recursos humanos, né? É o seu na reta. Todo mundo sabe que inovação é resultado de falhas, de erros, de forma frequente, né? O beta mode, né? A gente está errando, mas está aprendendo e diminuindo a curva de aprendizagem. Não tem criatividade sem erro, sem tropeço, sem falha. Criatividade é um processo, tem método, como fala o Henrique Sclo, que é um dos maiores especialistas brasileiros na criatividade. Vou trazê-lo para conversar com a gente em breve. Né? Também não tem flow coletivo sem risco de errar. No coletivo, principalmente, né? As variáveis aumentam. Né? Então, essas duas conclusões, elas andam juntas. Porque o flow coletivo é o que geralmente produz as inovações mais significativas. Porque tem mais gente, né? A energia aumenta. Mas como é que eu faço para criar um ambiente propício para que o flow seja ativado, Cadu? Lá na minha empresa, uma vez eu estava dando uma palestra, acho que foi em 2019, 2018, no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o CBTD, que aliás esse ano eu falei de flow também, e flow nas organizações, esse ano foi online e tal. Mas aí, naquela ocasião, a menina perguntou de um banco grande, um dos 3 grandes aí, ela falou, mas como é que eu posso trazer uma cultura de flow, começar um processo como esse dentro de uma organização que tem mais de 30 mil funcionários? Eu falei, começando com um piloto, com uma conversa, tem que trazer a conversa primeiro, que é o que eu falo sempre, né? O primeiro movimento é criar a conversa, trazer o assunto para um conhecimento um pouco maior. Flow não é uma coisa fácil de entender num primeiro momento, né? Então, líderes, gestores ou membros de uma equipe, de um time que trabalha junto, eles podem debater aquilo que é flow, qual é a percepção de cada um do ambiente ideal para que o flow surja, se eles já tiveram uma experiência de flow na vida. Então, essa conversa começa a ser instigante e faz a energia começa a circular, né? E o entendimento é o caminho efetivo para o entendimento de flow, porque esse entendimento é importante, ele faz com que o flow seja ativado mais facilmente, ele facilita o processo. O ideal mesmo é encontrar o jeito certo de apresentar o conceito para o seu time. Né? Pode ser uma palestra, né, que em geral surpreende muito quem assiste, porque não imaginava que se identificaria tanto com o tema. Né? A gente fala muito das energias, da gestão de energia vis-à-vis a gestão do tempo, fala das experiências de flow. Né? Em alguns casos, além do flow, algumas empresas definem o termo, né? Às vezes quando a gente vai falar sobre isso, como hiperfoco, concentração total.
Deep Now, que é o nome do nosso programa lá, o Agora Intenso, o Agora Profundo, aquele clique que dá. Então tem vários nomes. E o professor Csikszentmihalyi, ele também aponta para a importância de projetos e atividades que sejam engajadores, desafiadores. Para quê? Para o canal do Flow se apresentar e ser ativado. Então não adianta fazer projetinho mais ou menos que não vai ter flow. Tem que ser uma coisa legal mesmo, né? Que engaje. E aí você pode se referir também ao gráfico de relação desafio-habilidade. Tá aí em vários vídeos que eu já gravei sobre isso. Então, atividades que não desafiem habilidade e competência, elas geram o quê? Tédio, apatia, boring. Se o desafio for muito maior que a habilidade que você tem para enfrentar esse desafio, vai trazer preocupação, ansiedade, até medo pode aparecer. E isso interfere no acesso ao flow. Não rola. O estado de flow ele é fugaz, ele precisa de um ambiente que seja seguro, que apoie essa intenção de criar, de abrir o canal do flow, sustentar o flow, ativar o flow com frequência. E como a gente já viu, o desafio é o ponto de partida para o flow e o foco é o primeiro movimento. Então, líderes, gestores, equipes que de forma contínua estão sempre criando tarefas, projetos, missões desafiadoras, instigantes, eles têm mais chances de sustentar esse movimento de abertura e sustentação do flow. É importante a gente desenvolver e fortalecer novas competências para todos os envolvidos, né? De uma maneira que os desafios eles sejam enfrentados sem aquele espectro da ansiedade, da pressão, que se tiver presente pode levar o grupo a correr riscos desnecessários para tentar atingir aquelas metas. Então, para garantir que líderes e equipes estejam preparados, né, utilizar a informação que seja proveniente de perfis de personalidade, por exemplo, né, de uma avaliação de tipos de personalidade, como é que cada um, o que é que move cada um, pode ajudar bastante. Eu uso bastante também e reputo como o melhor sistema, o meu preferido é o Enneagrama, porque ele é profundo e tem altíssimo poder de transformação, ele é acionável. Existem outras ferramentas também, o MBTI, o DISC e outros indicadores. Para quê? Para alinhar esses gaps existentes, né, no time e através de coaching individual e mesmo da equipe você equilibra isso e faz com que o flow seja mais facilmente acessado. O que, aliás, acontece de forma fácil mesmo quando há isolamento. Né? Ambientes abertos, que é uma regra geral que a gente via nos layouts das empresas no mundo pré-pandemia, não contribui para isso. Né? Eu já falei no primeiro vídeo que por conta das inúmeras interrupções, né, no trabalho, notificação de smartphone, né, pingo do WhatsApp, a angústia para ver se já deram like na minha foto, o famoso FOMO, né, Fear of Missing Out, algo de estar preocupado, medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo, e outros demônios modernos, ou não tão modernos assim, como até o FOPO, né, que é o Fear of Other People's Opinion, ou medo da opinião dos outros, né. Então esses fantasmas deixam a gente em estado de ansiedade, que é aquela coisa do luta ou fuga, pertencimento, banimento, cancelamento, tudo está se falando hoje, né? O que eu sugiro sempre é, dentro dos ambientes físicos, quando eles voltarem a acontecer de forma regular, e mesmo durante também essa vida que a gente está levando aqui dentro dessas caixinhas, né, com as reuniões online, uma atrás da outra, é criar rotinas onde eu saiba que dias que eu vou estar livre para me concentrar. Então, dias sem Zoom, como criou o presidente da Sanofi Aventis Global, criou acho que quarta ou quinta-feira na Sanofi Aventis, todos os clientes, fornecedores e equipes e pares e times todo mundo sabe que naquele dia não tem reunião no Zoom, é o Zoom Off Day. Então, pode criar a sua rotina de se aprofundar, de se concentrar, de ativar seu flow para as suas entregas acontecerem, para aprender alguma coisa nova, enfim. Então, uma boa ideia é criar no presencial e fora do presencial também momentos de foco, sessões de foco, sessões de flow, salas de flow, né? Onde você possa saber que ali você vai ter um espaço para se concentrar. Além disso, é legal encorajar também o estabelecimento de reuniões mais curtas, reuniões de 45, 50 minutos no máximo. Para quê? Para ter 10 minutos entre uma reunião e a outra, 15 é o ideal, para fechar o que foi discutido numa, para preparar a próxima e no meio disso fazer uma respiração, uma visualização, uma meditação, tomar um chá, um café, dar uma olhada na janela,
dá uma micro recarregada na sua energia. Isso é importante. Outra coisa importante, ter feedback imediato. Isso é prioridade. Isso é um gatilho poderoso. E ele deve ser dado e pedido no momento em que a ação está acontecendo. Não adianta depois, tem que ser na hora. Esse negócio de avaliação anual, 1, 2 vezes por ano que as empresas fazem, pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais frequentes, né? Feedback contínuo é um dos gatilhos mais importantes do Flow. Então, sempre monitorar, mensurar, ajustar sinais de acomodação ou de ansiedade no time. Tem que estar de olho, tem que estar com isso, a sensibilidade muito, muito ligada. Porque esses sinais, eles revelam o quê? Falta de desafios adequados, um gap, né? Um vazio numa oportunidade de capacitação, de aprendizagem. E aprendizagem para algumas determinadas atividades, né? Existe plano para cada posição na sua equipe se desenvolver pessoalmente? Tem algum plano para isso? Então, são coisas que vão começando a criar essa cultura de flow. Aliás, o conceito fundamental que a gente está falando aqui é lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida, que é pregado e praticado por um monte de gente, e eu especialmente sempre cito o meu querido parceiro, sócio no Projeto Flow, que é o Alexandre Santilli, que se desenvolveu muito na questão da aprendizagem. Então, é o lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. E esse conceito cai que nem uma luva na questão do Flow. Outra boa medida é o gestor, né, o líder, combinar uma rotina diária para os times tentarem ativar o Flow ao mesmo tempo, num momento específico do dia. Então, tem que ser sempre na mesma hora. Seria o ideal, pelo menos começar o ciclo, né? E deixar claro que está tudo bem colocar seu fone, fechar a porta, mergulhar num assunto, se você estiver junto ou não. É legal. Por quê? Porque isso faz com que você crie esse senso de autonomia, tanto individual como coletivo. No ano passado, a gente teve um acesso a uma pesquisa, né, do Flow Researchers Network da Europa, da qual eu faço parte, é uma comunidade que eu acompanho, sou membro. Eles publicaram um amplo estudo sobre o Flow, né? Sobre o Flow nas organizações. E eles listaram algumas condições que são necessárias para que se combine a experiência individual, o Flow individual, com a experiência coletiva do Flow. E aí são 7 pré-requisitos para que o Flow coletivo aconteça, né? E ele reforce e amplie o entendimento inicial das pesquisas que o professor Csikszentmihalyi tinha feito. É interessante porque está tudo conectado. Então eu vou falar semana que vem. No próximo vídeo eu trago para você o conteúdo sobre ambição coletiva de acordo com o Flow Researchers Network, que é a comunidade de Flow na Europa, que nós fazemos parte. Até semana que vem. Que o Flow esteja com você.